E rolou o sorteio das oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana. Nesse vídeo eu quero dar as minhas impressões sobre como é que ficaram os confrontos. Para começar, vou falar sobre Libertadores da América. E é preciso fazer uma distinção. Há duas formas de ver como é que se deu esse sorteio. A primeira envolvendo só as oitavas de final. E depois o desenho até uma grande decisão. Vamos começar por partes, avaliando as oitavas de final. De longe, isso eu acho que é indiscutível, o Atlético Mineiro foi o grande azarado. Vai pegar o Boca Juniors, que não vive um bom momento, fez uma primeira fase, uma fase de grupos só normal, mas vale a lembrança de que é costumeiro que o Boca Juniors não vá bem na fase de grupos. O time costuma melhorar demais na fase do mata-mata. Então, de longe, o mais azarado de todos foi o Atlético Mineiro. Todos os outros representantes do Brasil são favoritos em seus confrontos. Quero analisar cada um dos casos, começando com o Flamengo e Defensa e Justiça, que ficaram do lado esquerdo da chave. O Fla foi só o quinto melhor na classificação geral entre os primeiros colocados e enfrenta o Defensa e Justiça, um bom time argentino que já deu trabalho, por exemplo, para o Palmeiras. Venceu a Recopa Sul-Americana, mas o Flamengo é favorito, sempre fazendo a ressalva de que o Flamengo vai enfrentar o BKSS, o mesmo técnico que na temporada passada, à frente do Racing, eliminou nessa mesma fase de oitavas de final o Flamengo. Bora falar sobre o Internacional, que deu muita sorte. Vai pegar o Olímpia em crise financeira, em crise técnica e um adversário extremamente acessível. Internacional e Olímpia se enfrentaram na fase de grupos e o Inter venceu os dois jogos, um deles por 6-1, deitando e rolando. O Inter mesmo em crise, mesmo com dificuldades técnicas, o Ramírez ainda não decolou no Colorado. Dá pra dizer que o Internacional deu bastante sorte. Outro confronto definido de oitavas de final do lado esquerdo. Tem o Fluminense enfrentando o Cerro Porteño. Outro adversário paraguaio em momento ruim. O Cerro Porteño é muito previsível, um time que joga no 4-4-2, tem por exemplo o goleiro brasileiro Jean do São Paulo, está por empréstimo no Cerro Porteño, é comandado pelo Tique Arce. Não acho que o Cerro Porteño vai oferecer grande resistência ao Fluminense, embora vale fazer a ressalva de que o Flu se sente muito mais confortável quando enfrenta adversários que o atacam, que gostam de ter a posse de bola, do que o contrário. E tudo que o Cerro vai fazer é dar a posse de bola ao Fluminense, ainda assim acho que o Flu é favorito para esse confronto. Olhando para o lado direito das chaves nas oitavas de final, Atlético Mineiro e Boca Juniors, um baita azar. O Atlético fez a melhor campanha da fase de grupos e é premiado com o quê? Com o Boca Juniors super tradicional. O problema é que os detalhes relacionados ao Atlético, os problemas relacionados ao Atlético não terminam só nas oitavas, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quero contar sobre São Paulo e Racing, times que já se enfrentaram na fase de grupos e voltam a se pegar. O São Paulo até que deu sorte nesse primeiro confronto, porque como segundo colocado poderia pegar, por exemplo, o Palmeiras, poderia pegar, por exemplo, o Flamengo, o Atlético Mineiro e acabou pegando um adversário que ele já conhece. O São Paulo só não foi primeiro da sua chave na minha avaliação porque o Crespo optou por privilegiar o Campeonato Paulista e era compreensível que fizesse dessa maneira. O São Paulo precisava ser campeão paulista, poupou titulares em 3 partidas da Libertadores e acabou ficando com o segundo lugar. Inclusive a única derrota do São Paulo na Libertadores foi com o time em reserva no confronto contra o Racing. Com o time titular, o São Paulo ficou no 0-0 na Argentina com o Racing em casa, com os reservas perdeu por 1-0. Dá para dizer que o São Paulo é ligeiramente favorito. O outro confronto envolvendo brasileiros nas oitavas de final, para mim, também extremamente acessível para o Palmeiras. Palmeiras e Universidade Católica. Time chileno que se classificou com a terceira pior campanha entre todos os 16 que estão nessa fase. São 3 vitórias e 3 derrotas. Palmeiras deve passar com alguma tranquilidade. Bom, então só para fazer um rescaldo, recapitulando. Só vejo o Atlético Mineiro com problemas muito sérios nesse primeiro mata-mata. Todos os outros brasileiros são favoritos. Eu acho até que o Atlético é favorito contra o Boca Juniors, mas é um favoritismo bem pequeno, levando em consideração todo o histórico do Boca que cresce demais na fase de mata-mata. Vamos avaliar agora como é que fica a partir das quartas de final, pensando no caminho dos times brasileiros até uma final. Não adianta pensar só nesse primeiro mata-mata, a gente tem que tentar relativizar e imaginar como é que vai ser o caminho até a grande decisão. Nesse quesito, o Atlético continua sendo o mais azarado do sorteio, porque depois de pegar o Boca Juniors, se passar pelo rival gigante, terá pela frente possivelmente o River Plate.
O adversário do Atlético nas quartas de final é o vencedor do confronto entre o River e o Argentino Júnior, que foi primeiro do seu grupo, mas imagino não vai ser favorito contra o River Plate. Então é uma tendência que o Galo, passando pelo Boca, tem o River Plate. Uma desgraça, uma tragédia, horrível, horripilante a situação para o Atlético Mineiro. E para piorar, se o Galo passar por Boca e River, ainda tem numa semifinal provavelmente o vencedor de Palmeiras e São Paulo. Todos esses times ficaram do lado direito. Lado direito muito mais complicado do que o lado esquerdo. Só para relativizar o que eu estou falando, do lado direito a gente tem um único time sem chance nenhuma, que é a Universidade Católica. O Argentino Júnior até foi primeiro do grupo, mas também vou descartar. Então, de 8 times do lado direito, 6 são reais candidatos. Boca Juniors, Atlético Mineiro, River Plate, São Paulo, Racing e Palmeiras. Só para lembrar, o Racing é finalista da Supercopa ou da Copa da Superliga Argentina. Venceu o Boca Juniors nos pênaltis e enfrenta o Colón. Trata-se de um time chato, de um time bom. Desse lado da chave, 6 candidatos ao título. Já falei sobre a situação do Galo, quero contar sobre Palmeiras e São Paulo. Na avaliação, no caminho até a grande final, também não deram sorte. São Paulo pega possivelmente o Palmeiras, levando em consideração que os dois brasileiros passem nas oitavas de final, um confronto de quartas de final que poderia ser, por exemplo, um confronto de semifinal ou até de decisão. São dois times bons, são dois times fortes e a final do Campeonato Paulista mostrou equilíbrio entre eles. O vencedor de um provável duelo de quartas de final entre brasileiros ainda poderia pegar na semi ou Boca, ou River, ou Atlético Mineiro. Esse lado direito da chave é tenebroso, é assustador, é muito ruim. Já do lado esquerdo, e é aí que vem a minha segunda avaliação, o Flamengo para mim pode ser considerado como um time sortudo. Ah, Nicola, mas o confronto com Defensa e Justiça é complicado? Sim, eu até falei agora há pouco sobre o BKSS. Tem outra estatística importante. Nos últimos 4 jogos que fez no Brasil, o Defensa e Justiça venceu os 4. Entre eles 2 vitórias contra o Palmeiras. Mas, fazendo a ressalva de que é um time chato, de que é um time complicado, eu acho que o Flamengo é favorito contra o Defensa. E a partir daí, o caminho se abre para o Flamengo na comparação com o outro lado. O Flamengo deve ter nas quartas de final... Deve ter não, vai ter nas quartas de final o vencedor do confronto entre Internacional e Olímpia. Eu apostaria todas as minhas fichas num confronto entre Flamengo e Olímpia. Ou melhor, entre Flamengo e Internacional. O Inter deve passar pelo Olímpia. E o Flamengo é favorito contra o Internacional. O Inter não consegue se acertar, é um time que tem demorado para engrenar, foi presa relativamente fácil para o Grêmio nas finais do Campeonato Gaúcho. Enfim, o trabalho do Miguel Ángel Ramírez é contestado pelo próprio torcedor colorado. Então o Flamengo vencendo o Defensa e vencendo o Inter já está nas semifinais. No lado de baixo da chave, do lado esquerdo, a gente tem Vélez e Barcelona, um confronto extremamente equilibrado, de um Barcelona que deixou boa impressão na primeira fase, venceu o Santos 2 vezes, venceu o Boca em casa e empatou fora de casa, contra um Vélez Sarsfield que deu trabalho para o Flamengo, mas eu até imagino que o Barcelona deva ser favorito nesse confronto. E aí o Barcelona ou o Vélez enfrentam o vencedor de Cerro Porteño e Fluminense. O Fluminense tem possibilidades reais de fazer uma semifinal de Libertadores. O Flu também se deu bem no sorteio, porque pega o Cerro Porteño, é favorito, e depois pega um Vélez ou o Barcelona, um confronto difícil, mais equilibrado, mas a julgar pelo que fez o Flu contra o River Plate, vencendo o time na Argentina, dá para imaginar que o Flu, num bom momento, possa chegar à decisão. E aí a gente teria, por exemplo, um Fla-Flu na semifinal de Libertadores da América. É muito mais vantajoso para o Flamengo enfrentar o Fluminense do que enfrentar o Boca Juniors, o River Plate, o Atlético Mineiro, o São Paulo ou o Palmeiras. E eu digo isso baseado até no que foram os confrontos entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca, na grande decisão. O Flamengo venceu com autoridade, o Flamengo passou pelo Flu com alguns momentos de dificuldade, mas mesmo um Flamengo desequilibrado, em nenhum momento foi inferior ao rival. Era um momento, inclusive, de muita crítica ao Roger Machado. Então, se o Atlético Mineiro foi o grande azarado do sorteio na minha avaliação, em todas as fases, nas oitavas, nas quartas, na semi, o Flamengo acabou se dando bem, porque pegou um lado esquerdo com menos candidatos ao título. Quem você vê do lado esquerdo como candidato? Eu acho que o Defensa não é candidato, Olímpia e Internacional não são, Vélez Sarsfield de Barcelona também não são, Cerro Porteño e Fluminense também não. O único favorito ao título desse lado esquerdo é o Flamengo. Do lado direito a gente tem o Boca, tem o River, tem o Atlético Mineiro, tem o São Paulo e tem o Palmeiras
para não dizer muitos clubes, mas podemos até acrescentar o Racing nessa conta. Então, se o Galo foi o grande azarado, o Flamengo foi o grande beneficiado do sorteio. Vale a lembrança de que as oitavas de final começam apenas no mês de julho. E até lá tem muita coisa para acontecer. O Flamengo, por exemplo, pode perder o Gerson. Negociações avançadas com o Olympique de Marseille. Os clubes argentinos e paraguaios estão entrando em férias. Farão uma pré-temporada e voltarão para esse momento de mata-mata da Libertadores com poucos jogos, ao contrário dos brasileiros, que vão ter uma sequência bastante grande de partidas. Queria que você usasse o espaço para comentários para avaliar, para opinar como é que você viu esses confrontos, qual brasileiro se deu bem, qual brasileiro se deu mal. Bora falar um pouquinho sobre a Sul-Americana. Também houve o sorteio das oitavas de final da Sula, 16 clubes classificados. Os brasileiros não deram muita sorte, para falar a verdade, deram azar. Com exceção ao Atlético Paranaense, para mim, o confronto mais fácil entre os brasileiros. O Atlético pegou o América de Cali, que passou em terceiro lugar no fraco grupo do Atlético Mineiro. Ele conseguiu ficar atrás do Atlético normal, mas ficou atrás também do Cerro Porteño, que é um time só razoável. E o pior é que o América de Cali passou com 4 pontos conquistados em 18 possíveis. São 18, né? 3, 6, 9, 12, 15 e 18. O time teve uma vitória, um empate e 4 derrotas. Conseguiu ficar à frente do La Guaira e se classificou para a Sul-Americana. Acho que vai ser presa relativamente fácil para o Atlético Paranaense. Já o Bragantino, o Red Bull Bragantino, pega o Del Valle, que foi o terceiro no grupo do Palmeiras. Confronto bem equilibrado, mas acho que o Bragantino tem condições de passar. Santos e Independiente da Argentina, time chato, que foi líder do seu grupo na Sul-Americana, despachando o Bahia. O Independiente, que só não foi à final do torneio argentino, no momento ele caiu nas semifinais diante do Colón por um descuido, mas o trabalho do Independiente é bom e nesse momento dá para dizer que o Independiente é favorito contra o Santos. Para arrematar, Grêmio e LDU. A LDU, que foi terceira no grupo do Flamengo, empatou com o Flamengo, chegou a vencer o Vélez, ainda assim ficou no terceiro lugar na classificação do grupo, por isso caiu para a Sul-Americana e vai enfrentar o Grêmio. Vejo o equilíbrio, mas vejo o Grêmio favorito. O Grêmio tem se comportado bem desde que caiu na Libertadores e passou a disputar a Sul-Americana. Passou a primeira fase com enorme facilidade. Então eu imagino que o Grêmio passe, imagino que o Red Bull Bragantino passe, imagino que o Atlético Paranaense passe. Estou muito preocupado com o Santos. Acho que o Santos acaba não se classificando. Só para lembrar que nas quartas de final, a gente pode ter, imaginando que os brasileiros passem, um confronto entre Grêmio e Atlético Paranaense. O Santos pegando o vencedor de Júnior Barranquilla ou Libertad e o Bragantino pegando o vencedor de Táchira ou Rosário Central. Só para arrematar, os outros confrontos de oitavas de final da Sul-Americana tem Nacional e Peñarol, confronto de uruguaios. Uma grande decepção para os uruguaios, a final da Sul-Americana acontece em Montevidéu e havia expectativa de que esses dois times pudessem se enfrentar só na grande decisão. Quis o sorteio que Nacional e Peñarol se enfrentassem já nas oitavas. Tem também Júnior e Libertad, como eu contei agora há pouco, Táchira e Rosário Central, além de Sporting Cristal e Arsenal de Sarandi. Peço que façam o mesmo em relação a Libertadores. Deixem nos comentários palpites para favoritos. Quem você imagina que pode ir longe na Sul-Americana. Gostei dos sorteios, bem interessantes. E a gente vai discutir ainda mais no programa do Nicola dessa terça-feira, que começa por volta das 11h20 da noite. Até lá, tchau, tchau.